Olá, caro amigo e futuro eleitor. Eu, Márcia Pimontes, resolvi me lançar como candidata a vereadora pelo PDT nestas eleições. Portanto, quero contar com o teu apoio. Dia 15 de novembro, vote 12369. Márcia Pimontes para vereadora. E prefeito, Quinca 12, vice Benoni. Aguarde, que em seguida vou estar falando sobre as minhas propostas, as ideias que eu tenho, né, para criar projetos de leis para uma Salinas mais justa, digna e próspera. Aguardem. Voltei. Agora eu vou falar sobre as minhas propostas para a área da educação. Particularmente, é uma área que eu gosto muito, admiro e respeito. Como propostas que não são promessas, porque quem promete tem que cumprir, eu tenho valorização do profissional da docência, ou seja, nós temos que valorizar quem está ali diariamente, passando meio turno com os nossos filhos, que é o professor, que é o diretor. Então, a gente tem que dar valor a esses profissionais. De que forma? Antes dessa pandemia, 35 dias nós não tivemos aula. Mas por que nós não tivemos aulas? Justamente por falta de pagamento e a não valorização desses profissionais. Minha filha, por exemplo, estuda na rede estadual. Eu tenho um pequeno que estuda na rede municipal. A minha filha ficou 35 dias, né? A maioria de todos os alunos da rede estadual ficaram 35 dias sem ter aula. Então, nós como pais, devemos abraçar a causa dos professores, porque eles é um elo, é uma chave na área da educação, que contribui, né, para a formação dos nossos filhos. Eu acredito que educação a gente, né, oferta em casa para os nossos filhos, mas escolarização é na escola. E é na escola onde eles vão, né, ter o convívio social e fazer aquela troca de tudo que eles aprenderam em casa, né? Eles vão estar aplicando no meio em que eles estão inseridos. Como outra proposta, eu tenho a integração escola-comunidade, que é uma parte que integra essa questão da valorização. Muitos professores, às vezes, ficam sobrecarregados, porque além de escolarizar, ainda tem que educar a criança. Então, quando eu coloco como proposta integração escola-comunidade, é fortalecer esse vínculo dos pais com a escola, para poder dar mais segurança, amparo, né, na construção do saber. Outra coisa que eu coloco como proposta é a civilidade. O que é a civilidade? Civilidade não é seguir leis, mas sim criar um ambiente cordial, um ambiente empático, solidário, de respeito, em que todos se respeitam, até para poder evitar aqueles tipos de, vamos, os chamados bullying, a exclusão. Então, assim, fortalecer os laços, a amizade, a forma de se tratar, né? Porque eu acredito que ali é apenas uma passagem para a vida, né? Então, assim, a gente tecer bons laços e fazer boas amizades é fundamental. E principalmente na escola, é onde a gente, né, constrói essa grande rede de amigos que a gente pode carregar até para a vida. Outra coisa que eu acho muito interessante é a revitalização do espaço estudantil. De que forma que a gente vai revitalizar? A escola tem que se tornar um espaço gostoso, um espaço com a cara do estudante. Mas para isso ele precisa de ter voz. De que forma? Criando um grêmio estudantil. Cria-se uma comissão em que terá um líder, um presidente de toda a escola, né? Cada líder da sala, né, vai fazer parte desse conselho também, né? Um conselho, como que se diz? Não é deliberativa a palavra, mas um conselho onde vai ter poder de opinar sobre as ações mediante a escola. Então, eu acho muito interessante o aluno que está ali, né, meio período, ou então se a gente tornar mais viável a questão do ensino integral, né, de manhã estuda e à tarde tem um reforço, tem uma questão de um curso, né, é muito interessante. Outra coisa legal também que
que eu gostaria de propor é o esporte, educar através do esporte, educar através da arte. Eu acho muito interessante, muito interessante. Mas só que, lógico, sozinha a gente não faz nada. Ideias nós temos. Esperamos que a comunidade abrace a nossa ideia e apoie. Bom, essas são as minhas propostas para a área da educação, tá bom? Aguarde que virá novas propostas. UTI. E hoje as propostas que eu tenho é para a área da saúde. Todos sabemos que nessa pandemia, quem esteve na linha de frente foram os profissionais da área da saúde, dentre várias outras áreas, né, que compõem a nossa sociedade, mas que eles foram de grande importância para prevenção e manutenção contra essa pandemia causada pelo coronavírus. Pois bem, nada mais justo do que a gente valorizar esses profissionais. De que forma? Pagando corretamente, dando a César o que é de César, o que eles reivindicam há anos, que é o reajuste salarial. Portanto, nós como, né, candidatos a vereadores e a partir de 1º de janeiro como vereador, devemos lutar por essa causa, abraçar essa causa e sim dar voz àqueles que estão na linha de frente, àqueles que cuidam, né, dos nossos entes queridos e até da gente mesmo quando não estamos nos sentindo bem, quando estamos com a saúde um pouco debilitada, são esses guerreiros que estão do nosso lado, que estão nos apoiando e que estão fazendo de tudo para poder trazer saúde. Agora nós vamos falar sobre sociedade inclusiva. Bom, eu, como deficiente visual, desde 2010, é uma deficiência adquirida. Nada mais justo do que eu falar sobre inclusão. Eu, sim, levanto essa bandeira da inclusão, tornar a sociedade mais inclusiva. Ou seja, dar visibilidade PCD. O que é PCD? Pessoas com deficiências. Sim, há vários níveis, graus de deficiência. Tem pessoas realmente que eu sei que, né, é inviável, né, talvez querer colocar elas, né, em uma atividade laboral, não tem condições, realmente. Mas só que existem pessoas que gostam, que querem se sentir ativas, querem se sentir útil ao meio, né? Então, nada mais justo do que criar vagas de emprego a essas pessoas. Recentemente, o nosso digníssimo presidente, né, baixou uma MP desobrigando as empresas da contratação de pessoas com deficiência. Ou seja, elas pagam uma taxa lá e está quites. Sou contra a obrigatoriedade. Sou a favor de que crie oportunidades. Tudo que é imposto não é bom, não é legal. Eu acho que tem que ter uma troca, sabe? A pessoa tem interesse, ela vai correr atrás. E nada mais justo do que ter aquela vaga, do que ter aquela oportunidade. Apesar de que a gente vê que muitas pessoas normais, que não têm nenhum tipo de deficiência, elas englobam aquela estatística dos milhões de desempregados. Sim, devemos criar também meios, né, de absorver essa mão de obra ociosa, né, também qualificar essa mão de obra e fazer com que estes possam ou empreender ou, né, criar cooperativas, se juntar. Mas isso se estende também à pessoa com deficiência. Nada mais justo do que a gente criar uma comissão de direitos, onde nós vamos lutar pelos nossos direitos. Sim, todos somos iguais perante a Constituição, mas, infelizmente, esses direitos, por muitas vezes, eles são ceifados. Portanto, nós devemos nos unir e dar entonação à voz da luta. Infelizmente, devemos furar as bolhas que existem, porque o Brasil ele é imenso. Mas falando em questão municipal, eu acredito nisso, que a gente deve dar visibilidade, dar um amparo a essas pessoas com necessidade especial, a melhoria da saúde. Muitas pessoas estão acamadas, muitas pessoas necessitam de o uso de remedicamentos, o uso de fraldas, e essas muitas das vezes não têm condições. Portanto, nós vemos que
no estatuto, né, da pessoa com deficiência, tem resguardado até como se diz, um reajuste, né, do benefício que a pessoa recebe. E são N os direitos que existem, mas só que muitos não sabem por quê. Porque a gente às vezes está leigo, estamos cegos, né? Não estamos enxergando, vendo, né, o que tem para poder melhorar a nossa vida. Essa é uma das sugestões que eu tenho. Visibilidade à causa PCD. Aguarde que vem mais.